Bem-vindos ao podcast com amor e afeto, a escola online que te leva em uma viagem transformadora pelo universo do bem-estar, espiritualidade e autoconhecimento. Aqui, desvendamos os mistérios da Kabbalah, mergulhamos nas profundezas do Tantra e abraçamos a sabedoria do Yoga. Tudo isso enquanto descobrimos o poder da alimentação consciente para nutrir o corpo, mente e alma. Este é o espaço para quem busca inspiração, conexão e ferramentas práticas para uma vida mais plena e autêntica. Com histórias reais, dicas valiosas e um toque de magia, vamos juntos explorar novos horizontes do amor e do afeto. Eu sou a Paola Yaeli, sua anfitriã nessa jornada de descobertas. Então aumente o som, sintonize sua energia e se prepare para ser inspirado. Meus amores, mais uma conversa de WhatsApp da comunidade Amor e Afeto, que quando eu vi estava grande demais e resolvi gravar como podcast. Essa semana me trouxe muitas sincronicidades, algumas reflexões vieram de conversas com professoras de Cabala e também de analistas muito bem renomados que ensinam Human Design, que é uma ferramenta de autoconhecimento que também tem um pouco de elementos cabalísticos nela. E outras vieram das minhas próprias vivências com alunas, com o campo energético de mentorias e com os movimentos do mundo também. A gente está vivendo um tempo de transição muito acelerada. Eu sei que muitos de vocês estão sentindo isso, uma espécie de colapso interno ou externo. E isso não é só espiritual, energético. Os dados mostram que estamos prestes a viver uma transformação radical no jeito como as pessoas consomem conteúdo, principalmente na internet. Então, por exemplo, de acordo com o relatório da World Economic Forum de 2024, até 2026, mais de 60% dos conteúdos digitais serão gerados por inteligência artificial. E com isso, a confiança no conteúdo online tende a cair drasticamente. Vários especialistas em mídia digital, como o Tristan Harris do Center for Human Technology, já alertou, as pessoas vão deixar de buscar mais informações e vão clamar por presença real, por conexões reais, por sabedorias encarnadas e não apenas replicadas. E olha que loucura, eu estava assistindo hoje como se fosse o evangelho, sabe, a mensagem do Shabbat com o Rav Michael Berg, né, que é um professor de Kabbalah, ele é o líder do Kabbalah Center, e ele falou demais disso hoje, como que você consegue se conectar com a sua fonte de luz criadora, parar de procurar fora e olhar dentro, se conectar cada vez mais com o seu eu superior, com Deus, com a sua energia divina, e desejar muito mais ter uma conexão com a espiritualidade viva dentro de você do que ficar querendo agregar mais coisa, mais informação, porque tudo isso vai ruir, vai tudo cair. E foi exatamente sobre isso também que eu estava conversando essa semana numa das minhas mentorias em inglês com uma aluna super querida, Flávia, que a gente falava sobre esse fenômeno do colapso digital que vai acontecer em menos de 2 anos. E algo ficou muito claro. Essa nova era não vai mais valorizar quem sabe muito, mas quem vive com verdade. Essa mesma semana fui também questionada por várias reflexões sobre asteia, que é um termo dos yamas e niyamas do yoga, sobre apropriação energética. Então, isso também trouxe no campo, aproveitando essas 3 semanas estreitas, que é quando o universo traz realmente alguns questionamentos, não tem nada a ver com o mensageiro, é sempre sobre a mensagem, né? O que a vida está trazendo para você se questionar sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu comportamento. Então, foi muito nítido hoje ver também pessoas querendo pegar atalhos no caminho. E eu sempre digo que atalho é sempre uma armadilha. E eu entendo que isso acontece no meu caminho por eu ser uma manifestadora esplênica 5-1, né? Então, é natural eu causar esse tipo de fenômeno nas pessoas que convivem comigo. Mas tudo está mudando.
E não adianta, o que vai permanecer é o que for verdadeiro. Então, por isso que no meu trabalho, tanto no yoga quanto nas mentorias da Alma Nutrida, em grupo ou individual, não é só sobre mais informação, mas é sobre a transmutação de verdade. No yoga, o corpo transmite energia. Então, as minhas aulas, ela tem uma frequência que transforma. E nas mentorias não existe fórmula pronta. Eu vou usando as ferramentas para que cada um encontre o seu caminho único. Não tem como eu simplesmente atender todo mundo igual. Cada pessoa tem a sua bioindividualidade física, energética, kármica. Então, nas mentorias, eu trago diretamente para a pessoa, exclusivamente para ela, as ferramentas que ela precisa para aquele processo e aquele objetivo naquele momento específico. E esse episódio de hoje nasce de todas essas reflexões sobre a presença, sobre a originalidade, sobre o que realmente vale a pena entregar ao mundo. Cada pessoa tem um guia interno. E quando a gente começa a entender isso, a gente para de ficar olhando muito fora, querendo pegar o que está fora, que está pronto, mastigado, para querer simplesmente ir lá, aplicar e achar que vai ter o mesmo sucesso que outra pessoa. A gente tem que começar a olhar para dentro e viver com a alma, viver a nossa verdade. E isso traz muito forte nesse Ben Hametzarim, que são as 3 semanas, né? Que é o que eu disse para vocês. Então, eu venho sentindo esse ruído muito intenso, né? Como se. Eu acho que todo mundo ao meu redor fala disso, por isso que eu senti de dividir isso com vocês hoje. É como se todo mundo estivesse se afogando em estímulo, né? Muita gente está se identificando. Então, tem muita gente procurando estudar mais, fazer mais curso, aprender mais, e acha que isso ia resolver tudo. Só que quanto mais informação espiritual, pode ser qualquer tipo de informação, mas eu falo isso porque é da minha área em si, né? A gente consome, a gente acha que mais perto da cura a gente vai estar, mas não é sobre isso. A vida real, a vida espiritual verdadeira, ela é sobre a presença, ela não é sobre o acúmulo. Então, eu atendo muitos alunos na Alma Nutrida e nas mentorias que estão assim exaustos de saber, de ter conhecimento. São pessoas que já ouviram de tudo, já fizeram cursos, já fizeram formações, já meditam, já fazem journaling, já praticam yoga, mas ainda eles sentem que algo não se encaixou. E por quê? Porque a alma ela não quer mais ferramenta que nos desconectam de nós mesmos. Ela quer uma ferramenta que ajude a gente a encontrar a nossa própria verdade, a nossa bioindividualidade. E é aí que o meu trabalho entra. Então, o yoga que eu ensino não é só físico, ele é energético, ele é alquímico, ele transmuta. A minha presença em sala segura camadas sutis que nem sempre vão estar visíveis, mas que são sentidas, e quem vai na minha aula sente essa diferença. E sendo assim, falando de toda essa parte da sacralidade, eu queria comentar com vocês algo também que foi muito discutido essa semana nos meus estudos e também nas minhas reflexões, é a sacralidade da fala. As palavras, gente, são feitiços. Por isso que na Cabala existe aquela frase abracadabra, cocrie enquanto eu falo. E a gente esqueceu disso. A gente transforma tudo em produto e conteúdo. Mas a verdade é que as palavras são como o etérico se manifestando na Terra. Elas carregam energia, elas criam realidades. Então, se a nossa energia é sagrada, nossas palavras também precisam ser. E é por isso que eu venho escolhendo e tentado muito falar menos, mas falar com mais intenção. Me conectar com a frequência daquilo que realmente tem valor e deixar ir a necessidade de alimentar um algoritmo, não só o algoritmo da internet, mas o algoritmo da vida, o algoritmo do grupo de amigos, o algoritmo do trabalho. E é isso que eu tenho ensinado muito para os meus alunos, principalmente que estão nas mentorias. Esse trabalho não é sobre fazer mais, é sobre acertar o alvo com mais precisão. É sobre se perguntar o que eu estou dizendo vem de um lugar curado ou vem de um lugar carente de validação, por exemplo. Ou vem de alguma ferida que ainda está aberta.
E outra questão que eu trago para vocês de reflexão é que sentir não é sinal de fracasso. Então eu vejo muita gente falar, ai, Paola, nas suas aulas, nossa, eu vou nas suas aulas, ai, a sua aula é a única que me dá vontade de chorar, que me faz vontade de chorar. E isso para algumas, elas enxergam isso como algo positivo, mas tem umas que não, que falam assim, nossa, não, a aula da Paola é muito forte, energeticamente me faz querer chorar. E, gente, sentir algo desconfortável não significa que você é uma pessoa fraca. Se sentir desconfortável não significa que você está falhando. Sentir algo profundo, sabe? Depois de uma prática de yoga ou na vida mesmo, após um término, uma perda, uma ruptura, isso é sinal de vida, não é sinal de fraqueza. Se a gente não deixa as emoções fluírem pelo nosso corpo, Deus me livre, Deus não permita isso vir a doença. Então, eu atendo pessoas que se cobram ainda por sentir tristeza ainda, por ainda serem sensíveis. Mas quem disse a você que cura significa ausência de emoção? Não existe isso, gente. A verdadeira força espiritual é a capacidade de sentir tudo e seguir mesmo assim. Isso é coragem, isso é integridade. Eu sempre reforço, não é sobre se anestesiar com práticas de yoga, com medicinas, com psilocibina, com CBD, com remédio de tarja preta. Não é sobre se anestesiar, é sobre viver a vida com todas as camadas da alma aberta. E quando você se permite a isso, a sua jornada espiritual deixa de ser uma fuga e vira uma presença. Uma das coisas mais lindas que eu ofereço no meu trabalho é a possibilidade de honrar a bioindividualidade de cada um. Então, a gente olha para o Human Design da pessoa, a gente olha para o mapa astral, a gente olha para o histórico emocional, a gente olha para os ciclos kármicos, a gente olha para a alimentação e o ritmo de vida, para a alma, para a dor, para o chamado. Cada pessoa tem um desenho, tem o seu próprio guia. Cada ser tem uma rota que é própria, que é só sua. Então, por exemplo, eu que sou uma pessoa que tem o perfil 5/1, um desenho humano. Eu preciso de espaço para processar as coisas. Eu preciso me blindar de projeções, porque o 5/1 é uma pessoa que é vista por muitos como a salvadora, entende? Mas já um perfil que é 2/4, por exemplo, vai aprender mais no vínculo, nas relações íntimas. Então, como que você vai usar o mesmo método para todas as pessoas? Não tem como. Por isso que a gente tem que ouvir a verdade da alma e não do algoritmo. Como que você funciona. E uma das ferramentas que eu uso é desenho humano, mas existem várias ferramentas de autoconhecimento. Então é uma questão de você escolher e bancar aquilo que você escolheu. Então não adianta eu continuar pulando. Isso é uma outra reflexão que eu tive com as minhas colegas pós-yoga na semana passada. Ah, eu ouvi falar que tem um fulano que abriu uma empresa tal, que tem uma cura bioenergética disso, disso, disso. Ah, e daí tem um outro lugar também que faz um alinhamento disso, disso, disso. Você, quando vai olhar, você está gastando, investindo, como você quiser nomear, todo o seu dinheiro no negócio e não está funcionando. Sabe, tá chegando um momento, porque daí eu vou fazer formação disso, fazer formação daquilo. Pega, se você é uma pessoa que já experimentou de tudo, eu estou falando isso para pessoas que ficam na fuga, que ficam o tempo todo pegando coisas novas e não se aprofunda em nada, só fica o tempo todo seguindo, fiz formação disso, 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 mas eu não faço nada. Pega o que funcionou para você, se você já fez formação de várias coisas, já entendeu várias coisas, pega o que realmente funciona para você e se aprofunda por anos na mesma coisa. Então, por exemplo, a minha formação de yoga. Eu pratico yoga desde 2013. Entrei em yoga em 2013. Fiz a minha formação, acho que foi foi nessa época, 2013 e 2014 eu fiz a formação. A primeira, né? Porque existem várias. Eu assim, fiz a primeira. Então, comecei a dar aula, tal. Eu tinha um nível de consciência. Daí, junto ali, eu fiz a formação de Reiki. Fiz 3 níveis de Reiki, tudo bem. Depois, eu fiz uma formação dos cristais. Eu estou contando aqui toda a minha trajetória. Fiz a formação dos cristais, como usar os cristais. Eu também passei por isso. A gente passou por uma fase que era assim, realmente.
Tá, fui fazendo tal. Daí agora, daí tem o judaísmo, né? Me converti ao judaísmo em 2012. Que eu ia sair do ortodoxo, fui para Cabala, que, enfim, falam muitas coisas parecidas. Que eu falo que a Cabala é essa parte mística, né? Que o judaísmo estuda. Enfim. E daí, assim, foram anos me dedicando com as mesmas ferramentas para ir internalizando dentro de mim, entender o que funciona e o que não funciona. Depois passei por alguns outros lugares, conheci xamanismo, conheci o Tantra, né, fiz as minhas formações também, fui me aprofundando, e hoje em dia eu sei o que funciona para mim. Talvez se eu ficar só nas letras cabalísticas, que é a minha fé, talvez só isso para mim não basta. Talvez eu tenha que sentir no corpo físico. Então eu trago o Tantra, que mexe muito físico também, energético. E eu fiquei aqui. E o desenho humano, né? A formação de Human Design também, que me traz essa individualidade. Chega, não vou ficar mais pulando para lá. Eu já encontrei esse caminho. Como que eu consigo aplicar isso em mim e viver o que eu estudei? Como que eu consigo aplicar na prática tudo que eu já estudei? Porque não adianta mais eu ficar consumindo mais informação e eu vou fazer o que com a informação se eu não estou conseguindo? A Cabala, o conceito básico da Cabala é pausa, não reaja. Pausa, respira, acalma as emoções e daí você vai agir de uma forma proativa. Se você não consegue fazer o primeiro passo da Cabala, que é pausar, e não gritar e ser uma pessoa reativa logo após que algo aconteceu, como que você quer se aprofundar com o tetagrama da Cabala e não sei o que, isso, aquilo, se o básico você não consegue fazer? É aí que me vem a reflexão, entende? E a gente está num tempo que as máscaras estão acabando. E eu acho isso maravilhoso. Tá, as máscaras estão caindo. Estamos entrando num novo ciclo. É o tempo das máscaras caindo. Então, em breve, todos nós, isso é uma frase que a Jenna, que é uma professora de Human Design, falou, que eu assisti a história dela, o vídeo dela nessa semana e eu achei fantástico. Em breve, todos nós vamos sentir energeticamente o que é verdadeiro e o que não é. A gente vai sentir o peso das palavras. Vamos saber sem ninguém precisar dizer o que está vindo de um coração alinhado e o que é só performance. Então, se é uma pessoa que só está viciada em ler roteiro de chat GPT e, sei lá, de teleprompter, gente, eu não estou falando isso no lugar de julgamento, mas é porque eu vi isso acontecer, de já ter mestres que falam muito bem, mas não vivem o que falam, entende? E eu investi milhões. Então, assim, é a cura da Terra acontecendo. A cura da Terra tá acontecendo. E como eu disse na outra conversa, que é o que a minha outra professora de Cabala, Ruth, lá de Londres, fala, não reclama, não reclama. Então aconteceu a situação, a pessoa belíssima, perfeita, que isso não sei o que, fez isso, tal, não sei o que, traz para você, não é sobre a pessoa, é sobre a mensagem que ela trouxe para você. Não reclama. O que eu tenho que mudar aqui dentro? Eu tenho que validar mais o meu instinto. Eu tenho que validar, eu tenho que criar limites. Será que eu tenho que ser mais independente emocionalmente e também de uma forma prática das pessoas? Fazer o que eu tenho vontade sem ficar esperando que alguém vai chegar? Sabe aquela coisa, vou esperar o Messias voltar para fazer tal coisa. Jesus não vai te salvar, entendeu? Não tem essa, é você que vai se salvar. O que você está fazendo nesse momento, movimento para você se salvar? Não adianta ficar reclamando, esperando que vai aparecer uma pessoa do além e vai entregar para você os ovos de ouro. Olha, tá aqui, vai lá. Não, não é assim que funciona. É como a Cabala explica. Você vai se atirar no mar. Lembra da abertura do Mar Vermelho, que é a abertura das limitações? Você se atira no mar, você começa a nadar. Você quase se afoga e a hora que você está quase se afogando, o Mar Vermelho se abre. Isso é uma reflexão da vida. É a hora que você está ali se jogando, se atirando, fazendo com medo. Meu Deus, eu tenho que fazer. Saindo da zona de conforto, é que o caminho começa a se abrir, é que as pessoas certas começam a aparecer. E isso é uma outra coisa que até meu professor, o David Guilherme, falou essa semana, um podcast dele, que é, muita qual que é a ferramenta de business dele?
empresários que usam a espiritualidade a seu favor. Ao invés de ele ficar correndo todo dia atrás do cliente certo, da parceria certa, ele primeiro cuida da energia dele dentro da casa dele, uma música de frequência alta, fica alegre, fica contente, fica feliz. Traz toda a conversa, todas as preocupações para ele com o Criador, nas orações dele, e pede para Deus, para a vida, para a força superior, dentro de casa antes de sair, que me tragam pessoas alinhadas com o meu propósito, que tragam pessoas que estão com o mesmo objetivo, que me tragam pessoas honestas, que me tragam pessoas na mesma frequência. Então, assim, você começa na sua oração, é no plano espiritual, e eu não estou falando de religião. Você pode fazer isso se você vai praticar yoga todo dia às 7 horas da manhã, na hora que você para lá no Shavasana, que a gente fica 3, 5 minutinhos em silêncio, faz essa conexão nesse momento. Conversa com o seu superior, que eu saindo dessa sala eu esteja alinhada com o meu propósito, a energia do meu coração. E é isso que o Michael Burke falou hoje também. Foi isso que ele trouxe, de se conecta com o desejo do seu coração. E o primeiro desejo do seu coração tem que ser: eu quero estar conectado com a força divina. Eu quero estar conectada com a verdade do meu coração. Eu quero fazer tudo a partir desse lugar de pureza, de limpeza, de fluidez, que as coisas fluam. Que o desejo que eu tenha seja de algo que na hora que eu for colocar na prática e materializar, seja fluido. Começa a ficar estagnado, obviamente às vezes a gente tem que sair da zona de conforto, então vai ter desafio, mas se você tentou, tem gente que faz isso, faz aquilo, tá muito estagnado, tá muito embramado, às vezes não é. E você fica lá insistindo num negócio que não é. Isso já aconteceu comigo em trabalho. De estar trabalhando num lugar onde assim, a minha chefe competia comigo, a minha chefe me difamava para os meus alunos, aonde acontecia todo um negócio que você ia trabalhar, você se sentia tóxico, daí às vezes não ia gente na sua aula e não tinha nada a ver com você. É o ambiente que você estava que criava um clima de competição desnecessário, e daí de repente quando você sai daquilo e vai para um outro lugar que não existe isso, você fala, nossa, mas é muito mais leve, é muito mais prazeroso. Então, às vezes, não tem a ver com você, entende? Às vezes você tem que se retirar, você tem que tomar coragem de se atirar no mar e criar essa coisa do merecimento, eu mereço mais. E como que você traz isso? Se conectando com a luz, olhando para a luz e falar, nossa, a luz é expansiva. A luz, ela compartilha, ela quer ver todo mundo brilhando, todo mundo crescendo. Isso que é a luz. A luz é isso, a luz é abundante, tem muito, tem para todo mundo brilha, compartilha com todo mundo. Isso é estar conectado na força de co-criador. É você ser a causa e não a consequência. E a gente está no momento, nessa transformação, independente de você estudar astrologia, não estudar, a gente está chegando no momento, pessoas de várias linhas espirituais estão falando sobre isso, que não adianta, a causa e efeito das coisas, a causa e consequência das coisas o tempo está muito curto. Então, fez aqui, pagou ali. Isso não é julgamento, punição por pecado, não tem nada a ver com isso. É a consequência dos seus atos. E quando eu falo isso, não é também, se acontece algo negativo, para você ficar lá se culpando, jogando. Eu tive uma aluna que carrega uma culpa muito grande por uma traição no passado que foi só o resultado de um relacionamento que já não estava bom e aconteceu alguma coisa, já carregou, tipo assim, ela já passou por outras 3 pessoas e ela ainda carrega a culpa, não tem que se perdoar, é aprender com o erro e falar, não, agora eu já aprendi e eu vou fazer diferente. Quando a gente se arrepende, Deus, a força co-criadora, ela dissolve qualquer negatividade que veio de um coração arrependido. Então, se o seu coração está arrependido, não tem, você dissolve essa consequência com essa conexão com a luz. Entende? E isso vem de qualquer frente espiritual, não precisa ser a minha.
qualquer uma que você se conectar com verdade, com o coração, entende? A culpa é um dos piores sentimentos que tem, é a de mais baixa vibração que tem. Se você fica vibrando baixo na culpa, você está lá no subsolo. Como que você vai conhecer pessoas lá do terraço, lá do penthouse, pessoas abundantes que estão lá na frequência da alegria? Não vai chegar no penthouse se você ficar na energia da culpa que está lá na garagem do subsolo. Você precisa elevar sua vibração todos os dias, entende? Bom, falei bastante, mais do que eu pensei que eu iria falar, mas se eu pudesse deixar uma mensagem para você hoje, para essa semana se você está sentindo algo profundo, sinta. Não se apresse para transformar isso. Já, trabalho, conteúdo, o que eu vou fazer com isso? Que eu sei que está todo mundo nisso. Não tente também apaziguar isso com mais técnicas, mais informação, mais conhecimento. Sinta, pare, respire, se escute. Talvez o sentimento que vem essa semana seja o seu próprio oráculo. Talvez esse silêncio seja a sua prece. E se você quiser fazer uma mentoria comigo, honrar a sua alma, fazer algo que respeite a sua forma única de existir, eu estou aqui para te ajudar no seu desenho, no seu mapa, no seu ritmo, nas suas sombras e na sua luz. Tudo isso faz parte do seu caminho sagrado. E eu agradeço muito por você estar aqui comigo nesse espaço de presença. Deixo aqui a reflexão: qual é a sua verdade? Onde o seu silêncio tem falado mais alto? Que palavras suas carregam energia e cura. Se esse episódio ressoou com você, compartilhe com alguém que também precise ouvir essa mensagem. Peço que vocês curtam, comentem, espalhem esse convite para mais pessoas viverem com mais integridade e menos ruído. Lembre-se que a transformação começa dentro, na coragem de sentir, de silenciar e falar só o que é realmente sagrado, o que vai construir, o que vai unir. Até o próximo encontro, com muito amor e afeto no seu caminho, no nosso caminho. Vi que o último episódio muitos alunos colocaram lá nas redes sociais, compartilharam nos stories. Eu me senti honrada, fiquei muito feliz. Gratidão, continue fazendo isso. E é isso, meus amores. Até a próxima conversa.